Agradeço a você que vem acompanhando todas as quartas-feiras, né, nosso programa, isso é muito bom. Muita gente vem divulgando o nosso programa também em Facebook, nas redes sociais, isso é muito bom, porque realmente quanto mais audiência, mais procura, para nós aqui da direção e para mim, que dá um trabalho danado, né, transformar um conteúdo muitas vezes grande, complexo, em meia hora de conhecimento para você, então com certeza é muito gratificante para nós, tá? Então não vai perder toda quarta-feira, das 10 às 10h30, não tem desculpa para perder. Ah, eu perdi os primeiros programas, como que eu faço para assistir um programa que eu perdi? Vai lá no YouTube, digita lá, professor Júlio César Sanches, advogado, questão de direito, todo jeito você vai achar, não tem desculpa, é qualificação profissional para o seu sucesso, tá bom? Não vai perder então. Tema de hoje importantíssimo, importantíssimo. Por quê? Nós falamos muito de imóveis usados, né? O ato da compra e venda de imóveis usados, locação também de imóvel usado. Mas é importante, dentro dessa formação que o Questão de Direito tenta trazer para você que nos assiste, falar agora do imóvel na planta. Quais as consequências, inclusive para o corretor, para a construtora? Qual a relação de consumo, a relação contratual dentro do imóvel da planta? Quando eu falo imóvel da planta, é aquele imóvel, aquele empreendimento imobiliário, né? Aquele apartamento, aquela fração ideal que o seu cliente, você, comprador, comprou uma fração ideal, porque o negócio não foi feito ainda. Você não comprou o número de matrícula ainda, porque ainda não tem. Vai ser feito o empreendimento, o apartamento, o prédio, tanto comercial como residencial. Olha a importância desse assunto. Vamos entender melhor? Então acompanhe o nosso programa hoje. Tema sensacional, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho então. Professor, imóvel na planta. Vou te explicar então. Imóvel na planta é um empreendimento imobiliário. Você não está comprando algo pronto. É algo a ser construído. Futuro, promessa. Quando a gente fala de imóvel na planta, ele vai ser entregue. As chaves, vários requisitos importantes, né? Liberação da prefeitura, corpo de bombeiro, entre outras autorizações, registro no cartório. Então vamos entender tudo isso, até para você se proteger. Bom, imóvel na planta, é importante a gente falar das diferenças contratuais. Nos programas anteriores você vai achar contratos. Não perca esse programa contratos, porque é importante para o seu conhecimento. Contrato, muita gente faz uma confusão, acha que é tudo igual, e não é. Compromisso de compra e venda é uma coisa, é uma promessa. Quando eu falo de compromisso de compra e venda, não foi pago ainda, é um compromisso. Eu dei uma entrada, existe uma parte a ser paga. Compromisso de compra e venda. Não ocorreu a tradição, a entrega no negócio ainda. Pode até ocorrer, mas não ocorreu a quitação. Não foi paga, né, a dívida. Então, ou seja, você não é dono do compromisso ainda. Falamos da diferença também do contrato de compromisso e do contrato de promessa de compra e venda. No mundo jurídico dos contratos, promessa é algo que vai ser construído, uma promessa, não existe ainda. Ainda brinquei com aquela situação, o sujeito chega na noiva, né, na namorada, e fala assim, vou casar com você, mas baixinho, no ouvido dela, vou casar com você, só pra ela. É uma promessa ou é um compromisso? E aí eu brinquei com você que assistiu o programa, é uma promessa muito da sem vergonha, né? Por quê? Porque ele está falando só para ela, não tem nem testemunha. Quando o sujeito chega e fala assim, ó, vou casar com você, mas já conversa com os pais, já marca o casamento, olha, vocês vão ser o padrinho, já é um compromisso. Promessa e compromisso. Por que eu falo isso? Porque no mundo contratual também é diferente. Ah, professor, é tudo igual. Não é, não. Compromisso já existe. Ó, eu consigo ver, eu consigo sentir compromisso. Promessa, não. Promessa é algo que pode existir ou não. Não existe ainda. Então aí está a diferença no mundo do contrato também. Compromisso e promessa. Sem falar do compra e venda. Compra e venda é o pagou, levou. Houve a tradição, instrumento particular de compra e venda. Existe a figura ainda do contrato preliminar. Contrato preliminar é aquele contrato que você assina, já te dá alguns direitos, mas não é o contrato principal, não é o contrato final. Falamos também da proposta, a importância da proposta e do aceite no negócio imobiliário, numa transação imobiliária. Mas falamos tudo envolvido lá nos negócios, nas transações imobiliárias, nos imóveis usados. Então vamos lá, vamos trazer para planta. Né? Você está comprando um imóvel na planta, ou seja, ele vai ser construído, um empreendimento imobiliário. Tem muito assunto para falar disso. Agora você entendendo melhor a diferença do contrato, dos contratuais, você vai entender melhor o imóvel na planta. Então vamos lá. O que eu quero falar para você aqui? Olha a importância aí. O programa de hoje é especial, não vai perder.
Já falamos das diferenças dos contratos, compromissos, promessas. Ah, professor, então quando eu vou comprar um imóvel na planta, o correto é ser um instrumento particular de compromisso. O correto, juridicamente, é o instrumento particular de promessa, porque vai ser construído. Ah, professor, mas eu comprei o imóvel na planta e estava escrito compromisso. Tá, então já houve uma falha no contrato, o título não é o adequado. Passa. No direito imobiliário nós temos um tal de princípio da fungibilidade, onde muita gente fecha os olhos, se o título está errado do contrato, porque as cláusulas estão corretas, né? Então não vai invalidar um contrato porque o título está errado. Mas o título mais adequado é promessa, instrumento particular de promessa de compra e venda. Promessa não foi construída ainda, não é compromisso, tá? Vamos lá. Então vamos para as dicas de ouro aqui. Vou comprar um imóvel na planta, ou sou corretor. Eu tenho que me atentar a muitos detalhes, professor? Tem. Tem porque se você não tomar cuidado, você pode fazer parte de uma fraude. Então você tem que saber onde você está trabalhando. Você vai trabalhar para uma construtora? Tenta conhecer essa construtora, principalmente o passado dessa construtora, você como corretor. E você que é consumidor e está nos assistindo também. Você vai comprar um imóvel na planta, antes de fechar negócio, investiga o passado dessa construtora, a história da construtora. Professor, como que eu vou fazer isso? Hoje em dia está fácil. Depois que inventaram a internet, você acha qualquer um. Outro dia um corretor falou, eu preciso do seu telefone. Falei, digita meu nome no Google que você vai achar. Achou. Hoje a gente não tem mais privacidade. Com a internet, se digitar o seu nome no Google, vai achar. Então, digite o nome da construtora lá no Google. Vai aparecer reclamações, processos. Dá uma investigada no site do TJ, seja o estado que for, que você esteja. Vai lá no site www aqui de São Paulo, www.tjsp.jus.br. Vai lá, vai em consulta de processo. Muda lá, por nome, digita o nome da construtora, você vai achar os processos. Na trabalhista também você consegue investigar puxando uma certidão. Fácil. Só que na trabalhista você não vai fazer essa consulta prévia pelo site. Vai ter que realmente fazer uma solicitação da certidão na trabalhista. Ah, professor, trabalhista é importante? Sim, vai que essa empresa, essa construtora aí, tem um monte de processos trabalhistas e pode falir, vir à falência. O que vai acontecer? Não vão te entregar a propriedade, não vão te entregar o apartamento, comercial, residencial, o sobrado, o empreendimento na planta. Então, muito cuidado. Tanto o corretor de imóveis, que vai trabalhar para aquela construtora, tem que investigar o passado, ver onde está pisando, se é uma construtora que dá muito problema, porque pode parar o seu nome, é que não cresce, uma reclamação. Ou ainda você fazer parte de uma investigação, uma fraude. O corretor tem uma grande responsabilidade. Ele é o conhecedor das transações imobiliárias. Então ele tem que ver onde está pondo o pezinho dele, para não ter problema. E o consumidor também. Vai comprar um imóvel na planta, tem que fazer essa investigação. Ah, professor, mas eu não tenho conhecimento. Pergunta para um corretor de imóveis. Ele vai te ajudar a fazer essa investigação. Um advogado também, especializado no direito imobiliário. Hoje não tem segredo, mas tem que fazer essa busca, tem que investigar o passado dessa construtora. Isso é importante e faz a diferença. Outra dica de ouro, vamos lá comigo aqui agora no material. Atenção aos documentos. Vou ler rapidinho aqui para você, ó. Cópia do memorial de incorporação da obra. Segura um pouquinho, volta para mim, olha atenção aqui, ó. A construtora, a incorporadora, quando ela vai fazer uma obra, um empreendimento imobiliário, além, né, de você ter que investigar o passado dessa construtora, é importante no dia da assinatura, após já ter investigado o passado da construtora, você investigar, né, você ter acesso a documentos importantíssimos. Quais são, professor? Memorial descritivo. Quando você compra um imóvel na planta, você tem que receber a cópia, né, do memorial descritivo. Porque o memorial descritivo, na verdade, são os materiais que vão ser utilizados naquela obra. E se você tem acesso a isso e amanhã depois você detecta algum problema, um vício oculto, que a gente falou lá no programa de Direito do Consumidor, você consegue judicialmente brigar, processar essa construtora. Porque a construtora tem que construir o empreendimento com base aonde? Com base nesse memorial descritivo. É um documento, inclusive, obrigatório. Obrigatório. Volta para o material aqui, ó. Volta aqui. Ó, é crime levantar o empreendimento sem esses documentos. Então a incorporadora tem que ter um memorial descritivo, tem que ter autorização da prefeitura. Além da autorização da prefeitura, já tem que registrar no cartório de imóveis, inclusive esse memorial descritivo. Então o negócio começa, antes de ser construído o prédio que você comprou na planta, pode voltar para mim. Antes de construir esse imóvel que você comprou na planta, já tem que ter vários registros no cartório. Professor, que cartório? Vamos separar a diferença, né? Você que é do ramo tem que saber
Cartório de imóveis faz registro por competência. Não adianta você procurar em todos os cartórios de imóveis, porque qual cartório de imóvel, professor, que vai estar registrado esse memorial descritivo? É lá no cartório de imóveis da competência daquele empreendimento. Então, se aquele empreendimento for construído, né, no bairro, que a competência do 14º cartório de imóveis é no 14º cartório de imóveis, não é em todos. Cartório de registro é por competência, tabelião é outra coisa, não vamos confundir. Tabelião faz escritura pública, tabelião presta outro serviço para a sociedade. Cartório de imóveis é o que interessa em termos de compra e venda. Por quê? Lá que vai estar realmente registrado todas as informações pertinentes, tá? Então atenção a isso. Então quando você assina um contrato de compromisso, né, que o correto é promessa de compra e venda, com certeza o mais correto é o contrato de promessa de compra e venda, você tem que ter atenção a isso, aos detalhes. Memorial descritivo, né, o memorial de incorporação, também é chamado assim, da obra, você tem que ter acesso a essas informações. Cuidado com o sistema de financiamento também. Verifique com muito cuidado. De um banco para o outro, de uma instituição financeira para outra, muda muito os juros, né? Então, verifica se você terá condições de pagar isso para não ter problema em relação. Verifica também a multa rescisória. Vai que você não consegue pagar esse financiamento. Quanto você perde? Né? Perde a entrada? Você tem que analisar lá e ver se o contrato não é abusivo, porque é um contrato em relação de consumo. Lá no programa de Direito do Consumidor a gente conversou sobre isso. Contrato em relação de consumo, ou seja, o contrato regulamentado pela Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, é um contrato que é considerado um contrato de adesão. É aquele contrato pronto. Chega lá e você não tem muito o que discutir as cláusulas contratuais. Não pode, porque já está impresso. Esse contrato, com facilidade na justiça, você consegue quebrar e pedir a nulidade desse contrato se tiver alguma cláusula abusiva. Então, mas mesmo assim, tenha atenção, tá? Muita atenção com isso. Vamos lá, tem muita informação hoje. Já falei desse caso do memorial descritivo e está fundamentado ali na Lei 4.591 de 1964. Olha como é antigo, tá? Essa lei determina que o empreendimento imobiliário deva realmente registrar no cartório de imóveis. Além do cartório de imóveis, ele tem que fazer várias outras coisas, né? Tem que apresentar o projeto da construção aprovado pela prefeitura, o cálculo exato da área do imóvel, a descrição do acabamento e material utilizado na construção. Olha que interessante aí, tá? Só para você saber. Vamos lá, tem muita coisa ainda. Deixa eu falar outra coisa aqui importante também no imóvel na planta. Professor, eu assinei o contrato, eles prometeram, os construtores, né? A incorporadora prometeu entregar esse imóvel no prazo de 2 anos. Atrasou, o que eu faço? Se atrasou, realmente a construtora, a contratada, sofre uma penalidade. Ou seja, perdas e danos. A gente conversou sobre isso. Por que perdas e danos? Todos os prejuízos que a construtora te causou em relação ao atraso na entrega das chaves tem que ser reparado na justiça, através de uma ação judicial. Existe essa ação judicial dos danos morais. Então tem que ser provado os danos morais, sentimentais, psicológicos. Qual dano causou a sua pessoa? Integridade física, psicológica, né? Esquece o dano moral. Outro fundamento por perdas e danos é os danos materiais. Então se você comprou um imóvel que deveria ser entregue em 2014, mas só foi entregue, vai ser entregue lá em 2016, 2 anos de atraso. Pronto, nasceu o direito de você processar a construtora. Perdas e danos. Você vai cobrar os danos materiais mais os danos morais, na mesma ação. Os materiais são os aluguéis que você está pagando. Se no contrato está lá que ia ser entregue, você está 2 anos pagando aluguel porque não foi entregue, houve um atraso, você vai receber 2 anos de aluguéis. Faz vezes lá 24, você vai receber esses valores aí. Não só aluguel, mas outras despesas que você teve relacionada ao negócio que você fechou na planta. Então o atraso na entrega das chaves, o atraso na entrega do apartamento já está pacificado pelo nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, do Rio de Janeiro e outros tribunais de justiça pelo Brasil. Cabe dano moral. Dano moral é certeza, se provar direitinho que atrasou, mais os danos materiais, ou seja, aluguel, né, entre outras despesas que você teve em virtude do atraso daquela obra. Então a construtora paga por isso. Aí o corretor, onde entra nessa história? Segura um pouquinho aqui que eu vou voltar depois do corretor. O corretor, quando trabalha para a construtora, tem que ficar atento, né? Tem que explicar todas as informações. Ele nunca pode, na verdade, fazer um vínculo com a construtora, participar de uma fraude. Então, por isso eu falo para você, você que é corretor de imóveis, quer trabalhar para uma construtora, verifique o passado dessa construtora, tenha atenção
para que você não manche o seu nome aí no mercado, tá bom? Vamos lá. Outra coisa que eu quero falar para você, já está aparecendo o material aí na tela. Comissão do corretor. Volta para mim aqui, ó. Atenção com a comissão do corretor, hein? Quem paga o corretor de imóveis? Os honorários do corretor de imóveis? Quem o contrata. Quem o contrata. Então a construtora, ela não pode, né, mas aí cabe à construtora devolver esse valor através de uma ação judicial. Você vai comprar um imóvel na planta. E aí, no dia lá, falam assim, ó, você tem que dar 20 mil reais de sinal, 10 mil referente à comissão do corretor, o corretor Paulo, mais 10 mil de documentação. Se fizer isso com você, ou se você como corretor está fazendo isso, saiba que não contra você, mas contra a construtora vai ter que devolver essa comissão. Por quê? Não que o corretor de imóveis não possa ser pago pela construtora com o dinheiro daquele empreendimento. Mas como que funciona isso? Então eu vou te explicar aqui. O corretor de imóveis, ele vai trabalhar através de comissão, é os honorários do corretor. Mas quem tem que pagar isso é a construtora. A construtora que paga. Se ficar bem claro naquela negociação que foi o consumidor que pagou a comissão, inclusive nessa situação que eu te falei, onde o sujeito já faz um cheque referente à comissão de corretagem. Pronto, já nasceu o direito de ingressar com uma ação contra a construtora e pedir a devolução desse valor. Por quê? Quem paga o corretor é quem o contrata. Nessa situação de 5% a 6%, entre outras construtoras que pagam um percentual diferenciado de mercado aí, na verdade, existe uma relação aí de mercado que o valor não segue muito a tabela do Cresce, errado isso, mas a gente sabe que acontece muito, mas cuidado, se você é corretor e a construtora obriga você a praticar um negócio dessa forma que eu estou te falando aqui, cheque separado, já pega seu cheque, já fica com esse cheque aí, o próprio cliente te deu o cheque, você provavelmente vai conseguir se safar dessa, mas a construtora vai ter uma ação contra ela. Por quê? Porque na verdade quem paga o corretor é a construtora. Então o correto é a construtora, 30 mil reais de sinal aí, no imóvel da planta. Depois a construtora, ela faz um cheque e paga o corretor. Se tirou dali, não interessa. Mas o que não pode é ficar claro que quem pagou o corretor foi o consumidor, porque aí cabe devolução, tá? Interessante isso também. Outra questão importante dentro do nosso tema é a taxa de serviço de assessoria técnica jurídica, né, jurídica e imobiliária. A SAT, muito falada, muito discutida. Tribunal de Justiça já pacificou o assunto. Também é indevida. Então a construtora não pode cobrar uma taxa de serviços jurídicos e documentação imobiliária. Isso não pode ser feito. Se fez, professor, mas fez comigo, cabe uma ação. Então corra atrás dos seus direitos, porque cabe uma ação contra a construtora para devolução da comissão, se foi do jeito que eu te falei, e da tabela SAT também, na verdade da taxa, né, chat de serviço aí de assessoria e documentação imobiliária. Então cabe uma ação e você terá, dificilmente você perderá essa ação, porque já está meio pacificado aí no Tribunal de Justiça, porque é considerado indevido. Inclusive o PROCON e o IDEC se manifestaram há pouco tempo, cerca de 3 meses atrás, realmente firmando, falando que essa cobrança dessa taxa é indevida. É indevida. Então, muita atenção com isso. Mas eu sou corretor de imóveis, trabalho numa construtora e eles cobram. O que eu faço? Então, na verdade, se o seu cliente questionar no dia ali na mesa, no plantão, já informe a ele. Fala, é uma regra da construtora, eu não tenho culpa. Informa o seu cliente, não tenho culpa, né? É cobrado a tabela e depois você pode verificar aí na justiça a devolução desses valores. Mas eu não tenho culpa nenhuma. Você explica para o seu cliente. Né? O corretor, ele é o conhecedor das transações imobiliárias. Lógico, tem que ter muito aí bom senso aí para não se queimar. Vai falar isso daí para o cliente, o consumidor no lugar errado, na hora errada, que aí com certeza vão te dispensar. Então toma muito cuidado com isso. Mas você que é consumidor, corretor e consumidor que está nos assistindo, SAT, indevido, já está pacificado. Não pode cobrar taxa, mostra aí de novo, ó. Taxa de serviço de assessoria técnico, jurídico e imobiliária. Não pode cobrar, é indevida essa cobrança. Comissão do corretor, também é indevido quando faz aquele cheque separado direto para o corretor. A construtora recebe, depois ela repassa para o corretor. O que não pode, o que a justiça entende que não deve ser feito, é o consumidor naquela mesa já pagar a comissão. Já pagar a comissão do corretor. Isso não pode, tá bom? Vamos lá! Pergunta boa, pergunta interessante. O corretor de imóveis pode ser responsabilizado por erros, fraudes da construtora? Essa é a pergunta que eu quero falar. Vou repetir para você, hein? O corretor de imóveis, o consultor imobiliário, pode ser responsabilizado judicialmente por erros, fraudes, né, de uma construtora? Olha, você que é corretor, atenção aqui, você que trabalha em plantão, deixa eu te explicar isso.
Numa ação, muitos advogados usam essa estratégia. Né? Numa ação contra uma construtora, muitas vezes se tem o nome fácil do corretor, joga lá também. E aí o corretor tem o trabalho de se defender dentro dessa ação também. Mas o que é importante na profissão do corretor que trabalha para construtor, empreendimentos imobiliários, imóveis na planta? É importante você mostrar credibilidade, ser o mais honesto possível, né? Então o cliente está te questionando ali, mas corretor, né? Pedro, Joana, você que é corretora está me vendendo, essa tabela SAT aí não é indevido? Parece que eu vi uma reportagem no Jornal Nacional, essa situação aí não é indevida perante a justiça? Aí que você pode passar de informação, olha, é realmente uma prática da construtora cobrar essa taxa. Agora, se você quiser reaver isso, ingressar com uma ação judicial para rever isso, fica a seu critério. É que eu não posso te isentar disso. Ou se não, vai num supervisor seu ali do plantão e explica essa situação. Fala, ó, esse consumidor aqui não aceita, realmente é considerado indevido. Então, mostra para esse cliente seu que você é neutro. Você trabalha para a construtora, está fazendo a venda, faz as orientações cabíveis, mas não está participando daquele ato ilícito. Outra coisa que eu te falo, construtora que você vê que tem muito processo, ó, sai dessa, hein? Se você faz essa pesquisa que eu te falei e percebe que a construtora tem vários processos, atraso na entrega das chaves do empreendimento, cobrança indevida de corretagem, SAT, fique esperto, né? Por quê? Porque realmente seu nome pode parar numa ação judicial sem você ter culpa. Mas o mais importante, tudo que você falar com o seu cliente, por e-mail, né? Por e-mail, pega o e-mail do seu cliente, e aí você informa ele, olha, a respeito dessa taxa de serviços jurídicos e documentação, você pode verificar posteriormente, né? A construtora obriga a ser feito dessa forma. Tira o seu da reta, é isso que eu quero falar para você. Tira o seu da reta, porque isso já está pacificado. Tanto a SAT como a comissão de corretagem, né? A cobrança de corretagem no caso do consumidor nessas relações. Cuidado. Professor, e o empreendimento imobiliário foi entregue, mas foi entregue fora dos padrões do memorial descritivo, ou fora dos padrões que foi prometido no contrato, ou ainda com vício oculto, porque tem vazamento na parede. Cabe uma ação contra o corretor? Não. É a construtora que é a fornecedora de produtos e serviços. Não é o corretor nessa situação que deve ser responsabilizado. Já vi alguns julgamentos onde o corretor foi condenado, mas ó, muita atenção aqui, foi condenado porque a parte apresentou provas, o corretor prometendo. Então não prometa nada que você não possa cumprir. Seja o mais claro possível, que aí é o caminho do sucesso, tá bom? Então, tema interessante, né? Chegou outro momento que eu gosto muito, que é pergunte ao professor, roda a vinheta. Vamos lá! Chegou o grande momento aqui, eu gosto muito desse momento, que é uma oportunidade de a gente conversar aí diretamente pelos canais aí eletrônicos, né? Vamos lá! Sartarello, hein? Nome, pelo jeito, italiano. Um abraço para você, de Jundiaí. Um abraço pessoal de Jundiaí que vem acompanhar o nosso programa. Comprei na planta, quando recebi o apartamento, percebi que ao abrir as portas, as torneiras e chuveiros estavam sem pressão. Colocaram pressurizador. O professor está enxergando cada dia pior, hein? Que tenho que assumir gastos com energia. Os engenheiros não teriam que fazer uma correção em todas as unidades do mesmo andar? Sartara, um abraço para você. Como que funciona então? Se está lá no memorial descritivo, o material que ia ser utilizado tem que ser cumprido. O memorial descritivo, o memorial tem que ser cumprido. Outra coisa, se não está lá, mas é considerado um vício oculto na relação de consumo, foi entregue algo dentro do apartamento, do empreendimento imobiliário, sem as qualificações pertinentes, né, algo que está causando um transtorno para os condôminos, pode sim, viu? Cabe uma ação. Tem que analisar com um pouquinho mais de cuidado isso, inclusive até através de uma perícia também. Então, mas cabe sim. Se é um vício oculto, foi entregue o apartamento, a casa, o empreendimento imobiliário, fora dos padrões prometidos no contrato, no memorial, nasce o direito de ingressar com uma ação. Por isso tem que ser analisado esse caso prático, se tinha alguma coisa no memorial, no contrato, né? Alguma coisa que realmente dê base para uma futura ação. E o interessante, cabe até uma ação aí, né, nesse caso, uma ação em conjunto. Pode todos os condôminos se unirem e ingressar com uma ação contra a construtora para uma devida reparação aí. Então, fica atento. É uma situação que merece uma atenção melhor, no caso prático, para realmente não te induzir a erro, mas se ocorrer um vício oculto, voltando no vício oculto, a construtora entregou o empreendimento,
tudo bonitinho, não deu problema agora. Depois de 6 meses começou a dar vazamento. Né? Vazamento, a torneira não funciona, é o chamado vício oculto. Porque numa relação de consumo não precisa, né, entregar o produto defeituoso. Mas após um período ele começa a dar um defeito que não deveria dar, é chamado vício oculto. Cabe uma ação de relação de consumo, direito do consumidor, Lei 8.078, tá? Então, analisa com cuidado, mas se for algo que esteja fora dos padrões contratuais, um vício oculto, ou ainda fora do memorial descritivo, cabe uma ação sim. Então, cuidado aí, qualquer dúvida a gente está à disposição, tá bom? Vamos lá, tem mais pergunta aqui. José Carlos de Poá, um abraço pessoal de Poá. Qual a multa contratual da não entrega do imóvel no prazo de entrega? José Carlos, um abraço para você de Poá. Isso varia muito, né? O interessante é que o atraso de entrega do empreendimento imobiliário, além de te gerar o direito de ingressar com uma ação contra a consultora por danos morais e danos materiais, essa multa, muito bem lembrada, cabe também nessa ação. Então são 3 coisas que você pode cobrar nessa ação. Os danos materiais, porque você está pagando aluguel, te gerou custos, o fato de ter atrasado a entrega do empreendimento imobiliário, seja comercial ou residencial. Os danos morais, que foram causados a você e a sua família, e ainda a multa pelo atraso na entrega. Então cabe sim uma ação. E aí a multa, o percentual de multa, eu percebo nos contratos que tem multas aí de 10, 20, 40%. Lógico, a construtora que está muito bem organizada, tem um departamento jurídico, eles não vão colocar uma multa contratual no contrato, pelo atraso alta, porque vai prejudicar eles mesmos. E não tem um padrão, não tem algo determinado em relação à multa. Então, uma construtora que tem um departamento jurídico vai colocar uma multa de 10%. Mas já vi algumas multas contratuais de 40%. É um tiro no pé. Porque se a construtora atrasa, além do dano moral que tem que pagar para você, dano material, vai ter que pagar a multa de 40%. Então, normalmente é 10%, de 10 a 15%, tá? Bacana a sua pergunta, gostei, obrigado. Lima de Santo André, um abraço pessoal de Santo André, hein? Em breve estaremos em Santo André para ministrar uma palestra aí. Bacana. Poderá ser feita uma multa por desistência antes dos 7 dias após a assinatura do contrato? Vamos explicar melhor então, hein, André? Na verdade, Santo André, Lima. Um abraço para você, Lima. Deixa eu te falar uma coisa, ó, não vamos confundir. Quem assistiu, por isso eu estou falando, tem que assistir todos os programas, conhecimento, soma de conhecimento. Quem assistiu o programa Direito do Consumidor, se você perdeu excelentes programas, digita lá no YouTube, você vai achar. A questão dos 7 dias, cuidado. Professor, comprei um produto, posso desistir? Pode, se foi fora do estabelecimento comercial. Fora do estabelecimento comercial, ou seja, telefone, internet, alguém passou na sua porta vendendo, bateu palma na sua casa. Se você comprou dessa forma, é considerado fora do estabelecimento comercial. Você tem 7 dias para desistir. 7 dias. Se você comprou algo dentro do estabelecimento comercial, e nesse caso de empreendimentos imobiliários, mesmo que não seja o próprio empreendimento, a própria construtora, uma própria imobiliária, foi no stand, né? Foi num local de vendas, no próprio terreno do empreendimento imobiliário, nesse caso não segue essa regra dos 7 dias não. Você assinou o contrato, se você desistir, você paga uma multa contratual sim, né? Não pode ser abusivo. Então, a justiça entende, tem alguns julgamentos aí de até 10%, 20% já vi também, tem que ser analisado cada caso, cada região, cada tribunal. Mas é importante que a multa não pode ser abusiva, mas cabe multa sim, porque nesse caso não cabe o direito de arrependimento e desistir em 7 dias. Desistir em 7 dias é outro caso, é aquele caso da compra fora do estabelecimento comercial, tá bom? Um abraço pra você. Tem mais uma, hein? Tô gostando de ver. Mamanguá, ó, pessoal de Mamanguá. Renan, um abraço pra você, Renan. As sociedades de propósito específicos não protegem o investimento. Em caso de algum evento desfavorável, ela funciona de forma parecida como um consórcio de empresas, no qual este possui CNPJ próprio e destinado a um fim exclusivo. Seria obrigatória a abertura desse tipo de sociedade empresarial? Como verificar essas informações na junta comercial? Tá. Pelo que eu entendi, Renan, você está perguntando para conhecer a construtora ou o lado mais empresarial da construtora, né? Se a construtora está regular junto à junta. A junta comercial, se ela realmente é uma empresa. Como que você vai verificar isso? A junta comercial está fácil hoje. Se você digitar no Google lá o nome da empresa, você acha fácil. Se você entrar no site da junta, você também consegue. No Google você vai achar o CNPJ, essa empresa tem realmente. E depois na junta comercial você vai conseguir ver o registro dessa empresa. É importante também. Lembra quando a gente falou de documentação? Além de você checar lá no cartório, se já existe algum registro, quando você vai comprar um imóvel na planta, é importante você
checar também as ações trabalhistas, as ações cíveis de reclamação de consumidor, mas também se essa empresa, se essa construtora existe. É um meio de você também evitar uma fraude aí. Vai que essa construtora é uma construtora fantasma, né? Então toma cuidado com isso. Por isso é importante sim você investigar o número de ações, o número de processos. Um processo ou outro é até normal, né? Uma construtora grande, antiga não tem jeito. Né? A gente costuma dizer que em sociedade você sempre tem problemas jurídicos, mas não pode ser um número abusivo, principalmente de problemas, como atraso na entrega, ações trabalhistas, porque aí, se for um grande número de ações, você terá problema. Você também não vai ser o único. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Cai sim, nessa situação cai, tá bom? Então, chegamos ao final então. Obrigado por acompanhar nosso programa, não vai perder. Toda quarta-feira, divulgue nosso programa, mande aí para a nossa direção do programa, mande perguntas. Vamos enriquecer aqui o nosso programa, tá bom? Um abraço para você, tchau!